Meu nome é Ana Carolina Machado, eu sou orientanda da professora Tayana e o meu projeto é a construção e automação de um equipamento para controlar o diâmetro de filamentos fundidos em uma máquina extrusora. Na introdução, eu vou abordar um pouco sobre o que é uma extrusora, como que é realizada a produção de filamento, o processo de extrusão e um pouquinho sobre o equipamento de tracionar o filamento. A extrusora é um equipamento que foi desenvolvido para a produção de filamentos para impressora 3D. Ela produz o filamento da forma que ela derrete certa quantia do material granulado e ele é pressionado através de um tubo, fazendo com que saia o filamento na ponteira da extrusora, que possui um determinado diâmetro. Durante esse processo de extrusão, dependendo de qual material é utilizado, podendo ser polímeros, compósitos ou outros, esse processo gera filamentos com diâmetros variados e imprecisos. Para isso, por conta desse problema, na precisão do diâmetro dos filamentos, o objetivo desse projeto foi criar um equipamento tracionador que fosse automatizado e que fosse de baixo custo, utilizado para auxiliar no processo de extrusão dos filamentos. Com relação aos problemas, a extrusora ela possui um ponto negativo. Apesar da extrusora ela facilitar e melhorar alguns processos, ela possui o ponto negativo que é a forma em que o filamento é extrudado. Ele sai da máquina e vai em direção ao chão, sem possuir nenhum outro equipamento que auxilie na saída do equipamento, conforme a figura ao lado. E ele tem a necessidade de algum equipamento que dê suporte para o filamento, para que o filamento não saia com inconformidades nem defeitos. E uma das inconformidades é a imprecisão do diâmetro do filamento no momento da saída, pois dependendo do material que é utilizado, se faz necessário o uso de um equipamento que auxilie no manuseio do filamento, para que possa ter um controle de diâmetro mais preciso. Pesquisando no mercado atualmente, existem alguns equipamentos tracionadores prontos, que podem ser comprados e acoplados à extrusora, porém possui custos muito elevados, sendo até mais caros que o próprio equipamento de extrusão. Dentre as soluções e benefícios, além da necessidade de automatizar o manuseio dos filamentos e que os equipamentos disponíveis no mercado têm valores muito elevados, o que torna inviável a compra dos mesmos, era necessário que houvesse um equipamento que pudesse puxar, direcionar e também pudesse controlar a velocidade de saída dos filamentos, pois é só assim que seria possível obter o diâmetro mais preciso com esse equipamento. Tendo em vista que as impressoras 3D que utilizam esse filamento possuem restrições com relação ao diâmetro, pois cada filamento pode ter no máximo 1,75 milímetros, com uma tolerância máxima de 0,1 milímetros para mais ou para menos. E para deixar o mais preciso possível, ele foi criado com peças de baixo custo e muito fáceis de ter acessibilidade, que podem ser manuseadas de forma fácil também. O equipamento vai puxar o fio no momento em que ele sai da extrusora, controlar o diâmetro dependendo da velocidade que você configurar o equipamento, tornando assim os filamentos com o diâmetro mais preciso possível para que sejam usados na impressora 3D. E os equipamentos utilizados, os principais equipamentos são o motor de passo NEMA, que vai puxar o fio, tracionando ele, o módulo A4988, que ele é responsável por controlar o motor, e tudo isso vai ser controlado por uma programação toda feita pelo Arduino, que é um sistema de prototipagem utilizado em diversos tipos de projeto. Pois o Arduino é um equipamento de baixo custo, que possui muita maleabilidade e pode ser controlado e configurado de acordo com a necessidade de cada usuário, como mostrado nas figuras a seguir. Aqui possui duas fotos do motor de passo. A primeira foto mostra o motor e em cima é possível ver o equipamento de tracionador que vem acoplado ao motor.
E o módulo A4988, que é utilizado para controlar ele, é essa pecinha vermelha. Para fazer o controle de velocidade e de avanço e para desligar o motor, foi utilizado um potenciômetro e foram colocados 2 botões, para liga e desliga e para controle de direção, sentido horário ou anti-horário. Após adicionar todos esses equipamentos, foi necessário colocar um display LCD para que a gente pudesse visualizar as informações antes de ligar o motor. E ao final, com o display LCD ligado, conforme as imagens aí, é possível visualizar as informações de velocidade em porcentagem, se o sistema está ligado ou desligado e qual que é o sentido de giro dele. O potencial de mercado e diferencial competitivo é que o material desenvolvido posteriormente poderá ser utilizado em indústrias de filamentos, para impressão 3D e em laboratórios de pesquisa. Depende muito de qual vai ser a necessidade de cada usuário. Os processos envolvidos na fabricação do dispositivo são de fácil desenvolvimento e apresentam baixo custo na sua produtividade. Então, por conta dele ser de fácil desenvolvimento, cada usuário pode ter a sua programação de formas diferentes, conforme a necessidade de uso. As considerações finais: com os materiais corretos e realizando inclusões de componentes ao projeto a cada etapa de evolução, juntamente com uma programação definida exatamente para o controle do motor de passo, foi possível obter os resultados esperados do projeto, como mostrado no vídeo a seguir. Então, aqui no protótipo, esse é um motor de passo NEMA 17, como eu havia comentado nos slides anteriores. Para controlar o motor de passo, a gente utiliza esse módulo, ele é o A4988, ele está aqui atrás. Ele que realiza o controle do motor. Para fazer o controle da velocidade de giro do motor de passo, a gente utiliza esse potenciômetro, regulando de 0 até 100%. E o sistema só vai funcionar depois que selecionar também o sentido de giro, que é nesse botão, para horário e anti-horário. A gente define a velocidade e liga com esse botão. E é dessa forma que o tracionador vai puxar o filamento numa determinada velocidade, dessa forma para controlar o diâmetro do filamento. Os agradecimentos principais são a CNPq, a Fundação Araucária e a Universidade pelo apoio financeiro para o desenvolvimento desse projeto, e também a minha orientadora, a professora Tayana, pela confiança depositada em mim para a realização desse projeto. O contato institucional para mais informações sobre o projeto é com o Departamento de Física da Unicentro, com os contatos do e-mail e telefone do setor. Agradeço a atenção de todos e assim finalizo a apresentação do meu projeto. Obrigada!